Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, nós temos aqui um tema falando a respeito daquilo, algumas colocações que o apóstolo João no seu evangelho fala em profundidade, são revelações a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção daqueles irmãos, daquelas irmãs, que quem sabe estão esperando, através da nossa programação, de uma resposta da parte do nosso Deus, em consequência do deserto que vem atravessando muitos anos, que nós servimos ao Senhor, e em consequência das adversidades que nós atravessamos no dia a dia, há momentos em que nós pensamos que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Tenho absoluta certeza que alguém, enfrentando o temporal da vida, está pensando desta forma. E aí eu chamo a tua atenção, antes do nosso assunto principal, para um versículo que nós encontramos em Gênesis, no seu capítulo 28, onde Jacó, passando um momento muito difícil na sua vida, quem sabe as circunstâncias contrárias levaram seu pensamento a construir coisas negativas, quem sabe imaginando que Deus o havia abandonado, deixado, desamparado. Repito para você, se Deus tem promessas na sua vida, você não tem que se preocupar com nada, senão esperar que Deus se encarregue na sua responsabilidade e na sua fidelidade em cumprir na sua vida aquilo que te prometeu. E dizia Deus para Jacó, repetindo Gênesis 28:15: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. São passagens escriturísticas, passagens bíblicas, em que o nosso pensamento fica ligado, em que a nossa memória não perde de vista, porque Jacó estava deixando a sua parentela, o lugar onde ele havia nascido, crescido, e agora estava partindo rumo ignorado. Não sabia o que estava para acontecer com ele. Estava com um destino na sua frente mais escuro, nebuloso. Quem sabe você está atravessando um momento assim, que tem que tomar decisões importantes para você, e que vai marcar a sua história, e que vai delinear a sua vida daqui para frente, e o que você tem passado. Quem sabe pondo dúvidas no seu coração, na sua mente, a respeito da promessa de Deus com você. Não se esqueça, Deus promete: estou contigo. E isto é muito importante. Você não deve deixar passar despercebido o quanto é valioso Deus testificar com você de que está presente por onde você for, aonde você estiver, aonde você colocar os seus pés, Deus
está com você. Esta é a promessa. E Ele garante: eu te guardarei. Por onde você for passando, creia, confia de que nenhum mal vai te suceder, porque você tem como protetor divino o Senhor Jeová dos exércitos. Você já leu na sua Bíblia, na palavra de Deus, que Deus dá ordens aos seus anjos a teu respeito? Pensa, medita na importância desta expressão bíblica. Deus chamar um anjo importante do seu reino, Deus chamar um querubim importante do seu reino, Deus chamar seres celestiais junto de si, dizer: olha, vai lá na terra, porque tem um filho meu, tem uma filha minha que vai passar um momento difícil agora, alguém, quem sabe, investindo contra a sua vida, e Deus mandar, dar uma ordem lá nas recâmaras celestiais a teu respeito. Pensa a respeito disso, quanto você é precioso perante o coração e os olhos do nosso Deus. O que você perdeu, Deus vai te dar de volta. Eu te farei voltar a esta terra. Foi o que Deus prometeu a Jacó. Quem sabe você está me ouvindo agora, e há tempos passados você tinha coisas importantes, e vem as lutas, e vem as forças contrárias, e rouba, tira isso de você. A promessa de Deus para você: eu te darei de volta. Creia nesta palavra, que não é simplesmente do irmão Francisco, mas é a orientação de Deus, é a promessa de Deus. Eu trabalho muito em cima da revelação daquilo que o Espírito de Deus vai colocando na minha mente como uma fonte dos céus à terra e passando para você. O que você perdeu, repito, Deus vai te dar de volta. É só você ficar na sua posição e deixar Deus trabalhar em teu favor. E Deus pode usar muitas maneiras que para nós são estranhas. Eu já li alguma coisa que as grandes proezas foram realizadas daquilo que aparentemente eram impossíveis. Deus trabalha muito em cima da impossibilidade. Sabe por quê? Porque aquilo que é possível nós temos que fazer. É a nossa parte, é a parte dos seres humanos. Mas diante da impossibilidade nossa, das nossas limitações, Deus faz para que o nome dele seja glorificado na nossa vida e haja um testemunho na terra a respeito das proezas e das maravilhas e das realizações e da maneira peculiar de Deus trabalhar na vida de cada um de nós. Eu admiro a forma especial e diferente como Deus trabalha na vida de cada um dos seus filhos e das suas filhas. Tem pessoas que Deus tem um amor tão grande, mas é um amor tão grande por ela, que faz coisas que não faz por outro. Às vezes nós olhamos: como é que acontece com fulano e não acontece comigo? É um mistério de Deus com o homem, não é um mistério do homem com Deus. Tem que entender isso, porque o homem é falho, o homem é ser humano, é pecador, remido, mas é pecador. Então o mistério não é do homem com Deus, mas o mistério é de Deus com o homem, e não adianta meter a mão na vida daquele que Deus tem mistério com dele. Tem alguém me ouvindo agora que está sentindo a presença de Deus aí bem pertinho dele e dela, que sabe deste achegamento, desta aproximação, deste mistério de Deus com você? Você sabe.
Agora, essas pessoas parecem estranhas no planeta Terra para os seus vizinhos, para os seus conhecidos, para os seus familiares, mas é o mistério de Deus com estas pessoas. Deus, Ele é um companheiro. Dizia para Jacó: não te deixarei. Deus não abandona, é companheiro, amigo, está com você, do seu lado. E muitas vezes, quando o perigo é grande, te toma pelos braços, te leva nos braços. Deus cumpre tudo aquilo que está prometendo a você através do nosso programa. Escreva, para não esquecer, escreva o que Deus está te prometendo através do nosso programa. Segundo Timóteo 2:13, ensina-nos que a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Eu quero completar esta parte inicial, antes de entrarmos no nosso tema principal, dizendo para você: o nosso destino, o seu destino, está nas mãos de Deus. Não tenta escrever o teu futuro, não tenta escrever ou determinar a tua história sem a intervenção direta do Deus de Jacó. Vai dar errado, vai dar errado. Faz só a tua parte, deixa Deus fazer a outra parte, que é a principal: guiar os teus passos, guiar o teu destino, fazer e escrever e executar a tua história. Não mete a mão naquilo que Deus é que tem que fazer, nem na tua vida, nem na vida dos outros. Repito, o teu destino é a luz divina quem pode guiar pelo melhor caminho, pelo melhor caminho, porque Deus, Ele vai na nossa frente como uma grande máquina, aplanando o caminho, tirando as barreiras, fechando os abismos, os buracos, tirando as curvas e alinhando o nosso caminho. Quando assim nós confiamos em Deus, dá tudo certo e chegamos ao porto desejado. Antes de falar sobre Cristo no Evangelho de João, eu queria deixar esta resposta de Deus para você que está nos ouvindo agora. Mas o meu tema principal do nosso programa fala sobre Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Cristo revelado no Evangelho de João. E o capítulo 1, versículo 1 já nos diz grande e profunda verdade sobre um homem simples que apareceu na Palestina, nasceu de um humilde casal. Mas veja o que está escrito no Evangelho de João, repetindo, capítulo 1, versículo 1. Num princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Terceira mensagem: e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. É bem verdade que as seitas heréticas, as falsas religiões, apregoam, falam, ensinam a respeito de Cristo apenas como um profeta, uma personagem importante da história dos judeus. Mas em profundidade, a revelação bíblica nos diz, nos faz saber que Ele era, é e sempre será Deus conosco, Deus entre os homens. No princípio era o Verbo, a palavra, porque a Bíblia diz, as Escrituras revelam que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E Hebreus 1, do 1 ao 4, diz que Deus sustenta, criou e sustenta todas as coisas pelo poder desta palavra, que no princípio era o Verbo, Jesus de Nazaré. Ele que se manifestou
conforme Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Nascido de mulher é o nascimento natural, e nascido na época de uma lei terrível, em que os homens não podiam cumprir, e porque não podiam obedecer a todos os ditames da lei, estavam todos perdidos. Então, nesta escuridão, apareceu o Verbo de Deus, que era Deus, e o Verbo era Deus. Fala no passado, porque fala sobre a sua manifestação como ser humano divino aqui no planeta Terra há mais de 2000 anos passados. Então, a verdade profunda, e esta é uma verdade acima de qualquer dúvida, é sobre a divindade do Senhor Jesus. E a demonstração disso está nos milagres, nos prodígios e nas maravilhas que ele realizou, onde nenhum outro, nem antes, nem na sua época, nem depois dele, vai fazer como ele fez. Eu diria, e o final do Evangelho de João fala sobre isso, que se estivesse escrito tudo que o Senhor Jesus fez e realizou durante o seu ministério, teríamos uma grande Bíblia. Mas aqui está o principal, e de maneira simples, porque o Evangelho é simples. Os homens é quem complicam o Evangelho. Mas está aqui o necessário para que o homem saiba a respeito do plano salvífico de Deus através de Cristo Jesus, ele que era Deus. Deus é Deus. É tanto que a morte não pôde detê-lo. João capítulo 1, versículo 29, diz que este Verbo veio em forma do Cordeiro de Deus, porque até mesmo o judaísmo e as demais religiões do mundo, todas desviadas, estas religiões do plano de Deus, elaboravam os seus mais diversificados sistemas de redenção da alma dos seres humanos, mas todos estavam simplesmente seguindo orientações fundamentadas numa religiosidade humana, quando a vontade de Deus é a obra perfeita de salvação através do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a redenção que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 6, versículos 48 ao 50. Este mesmo Cristo, que é o Verbo de Deus, que é o Cordeiro de Deus, é dito que ele é o pão da vida, o corpo humano, a estrutura orgânica, o organismo, como diz a Bíblia, o nosso tabernáculo terreno, precisa de arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes, frutas, enfim. Mas a alma, o espírito, ele não se alimenta desses tipos de alimentos que servem para o corpo. E Cristo Jesus é quem alimenta o nosso espírito, a nossa alma, porque ele é o pão da vida. E a Bíblia diz que chegará um tempo em que os seres humanos, eles estarão com fome, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, que é o Verbo, que é o próprio Jesus, nosso Senhor. Você que está me ouvindo agora, que ainda não fez uma aliança de fidelidade com Deus e tem um vazio lá dentro de você, que nada preenche, é a fome da tua alma, é a fome do teu espírito, que precisa se alimentar de Cristo, o pão da vida. Capítulo 8, versículo 36. Cristo se apresenta como grande libertador. Eu estou falando de verdades profundas que o Evangelho de João fala sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele, como libertador, se apresenta neste momento para você.
dizendo que há solução para a tua dificuldade, para o teu problema. Quem sabe? Você está nos ouvindo, tem vontades profundas no seu coração de seguir o Evangelho do Senhor Jesus e já tentou, através das suas próprias forças, seguir o reino de Deus. Até o momento não conseguiu. É porque você precisa de uma libertação. Você sabe que Deus tem uma chamada para você, mas um vício, ou mais de um vício, te prende, te tira as forças de buscar as coisas do reino de Deus. Busca este Cristo libertador, e Ele, com toda a força, poder e autoridade, vai quebrar as correntes dos vícios, te libertar. Ele é o grande libertador. E a partir desta data, se você buscar este Cristo libertador com inteireza de coração, com toda a sua alma, suas forças e o seu pensamento, você vai se sentir liberto, liberta. E a partir de agora, andar no caminho do Evangelho. No capítulo 10, versículo 11, este mesmo Cristo, que é a luz do mundo, o pão da vida, o libertador e também o Cordeiro de Deus, ele se apresenta como o bom pastor. Olha, seja uma ovelha de Cristo Jesus. Quem não é ovelha de Cristo está desamparado, desamparada. E você sente isso na sua vida, que ninguém te ajuda. Você bate numa porta, noutra porta, vai aqui, vai ali, procura fulano, cicrano, beltrano, e as pessoas dão as costas para você. É tudo difícil. Você está uma ovelha sem pastor, desamparado, sem proteção, sem alguém que te ajude. Coloca o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, como teu pastor. Faça uma oração a Ele. Seja agora ou depois da mensagem, você entra no seu quarto. Tenha um momento a sós com o Senhor Jesus. Diga para Ele: a partir de hoje eu quero que Tu sejas o meu pastor de verdade. Aí você vai ver que então a coisa vai mudar, e mudar para melhor. Porque Ele, tomando esta posição do teu pastor, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger, Ele vai te ajudar, Ele vai te alimentar como o pão da vida, Ele vai iluminar o seu caminho como luz do mundo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve agora, você tem dito: nada dá certo na minha vida. Coloca Cristo como teu pastor e vai dar certo. E você vai alcançar os seus objetivos. E você vai realizar os seus sonhos se Cristo tomar a posição real e verdadeira como o pastor supremo, pastor da sua vida. Capítulo 11, versículo de número 25. Diz que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Os mensageiros do Evangelho têm falado, anunciado, que um inimigo imbatível dos seres humanos, realidade prática, é a morte. Mas a superioridade de Cristo é demonstrada quando Ele vence o grande inimigo dos seres humanos, o grande inimigo dos grandes, pequenos, dos ricos e poderosos, homens que são verdadeiras potências econômicas. Quando chega o dia de bater a biela, não tem jeito, esse inimigo chega e lhe abate, e o seu dinheiro não vale nada, e o seu poder não tem efeito. Mas Cristo, demonstrando que é o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, o grande libertador, o pão da vida, o bom pastor, Ele chega e diz: dai-me o aguilhão. E venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia. E não somente isso, no seu ministério ressuscitou várias pessoas, e está registrado no Evangelho.
numa demonstração de que é a ressurreição e a vida. E muito mais. Se você tomar Cristo como teu pastor, como teu libertador, como teu salvador, Ele como a ressurreição e a vida, ainda que você tombe, ainda que você participe da morte biológica, mas vai chegar o dia que você vai ouvir a voz deste pastor amigo, você vai ressuscitar e terá vida e vida com abundância. Capítulo 12 e o versículo de número 46. Ele é a luz da vida. O mundo está em trevas, o mundo está numa nuvem densa, mas coloca o Senhor Jesus como tua luz, o teu caminho vai brilhar. Você, na luz de Cristo, você vai ver os tropeços, as barreiras, os obstáculos, e você vai ver muito bem para chegar no destino que você almeja. E finalmente, capítulo 17, ainda do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, finalmente, concluímos o nosso comentário dizendo que Cristo Jesus é a salvação e a vida eterna. Coisas estas, salvação e vida eterna, que não se compra com dinheiro, que não se adquire pelas habilidades humanas. Quantos tentam comprar a salvação com o seu dinheiro, dando esmola aos pobres, fazendo isso, aquilo outro, seguindo uma orientação simplesmente de um chefe religioso, quando a Bíblia diz que para passar desta vida para a vida eterna com salvação, somente através do Senhor Jesus. Não adianta tramas humanos, não adianta ideologias humanas. Se você deseja chegar como salvo, como redimido, na presença do Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que você vai chegar lá. De outra maneira, não. São veredas que muitas vezes tortuosas, mas o Senhor Jesus, como caminho, verdade e vida, Ele te conduz a esta salvação, a vida eterna. Quando você partir daqui, chegar lá como bem-aventurado, e o Senhor Jesus colocar a sua mão no teu ombro e dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então aceite a Cristo como Deus, aceite a Cristo como o pão da vida, como o Cordeiro de Deus, como o grande libertador, o teu pastor, a ressurreição e a vida, como luz do mundo, e acima de tudo como Salvador e como aquele que proporciona para mim e para você a salvação e a vida eterna.